Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. Gás. Boa noite, Nath. Boa noite, Leandro. A Bia tá chegando também. Boa noite. Nossa pipoca tá chegando. Pra gente conversar hoje nessa roda. Bia, escolhe seu lugar, por favor. Então, gente, o que eu trouxe hoje? Eu trouxe hoje pra gente falar sobre esse modelo, o modelo PERMA. H, Psicologia Positiva e Bem-Estar. Alguém já ouviu falar desse modelo? Não. Então, é um psicólogo americano, ele chama Martin Seligman. E ele criou esse método não focando muito nas doenças, sabe? Mas focando mais na questão de você olhar para sair desse quadro mais positivo, pensar mais positivamente. Então, o objetivo desse método dele é redirecionar o foco na psicologia das doenças mentais para a promoção e bem-estar da saúde mental e da felicidade. Concentra-se no estudo dos pontos fortes humanos do bem-estar e do florescimento, buscando compreender como as pessoas elas podem viver mais plenas, equilibradas e significativas. O modelo PERMA é desenvolvido por Martin Seligman, que descreve 5 componentes essenciais do bem-estar humano. Vamos fazer aqui. Felicidade autêntica, ele escreveu em 2002. No livro Felicidade Autêntica, Seligman apresenta 3 caminhos para a felicidade. A vida prazerosa, que é a predominância das emoções positivas, como alegria, amor, serenidade, gratidão. Vida engajada, que é o envolvimento total em atividades significativas, atingindo o estado de flow. Já ouviram falar do estado de flow, né? Sim. Quer falar um pouquinho, Nath, sobre o estado de flow? Me deram um exemplo uma vez do estado de flow que eu sempre sigo. Que o que seria? Quando você está na sua cozinha e, por exemplo, quebra um copo. O estado de flow é você não desesperar, meu Deus, o copo quebrou. É você simplesmente ir lá e pegar, já como se fosse automático seu. É assim que eu entendo o estado de flow. E é assim que eu aplico. Bia, você já ouviu falar? Não. Isso não potencializando como uma perda, lastimando, simplesmente aceitando e deixando a vida suave. E você faz o que precisa ser feito, sem aquele, meu Deus, eu quebrei um copo e agora eu vou ter que comprar outro. É mais fazer o que precisa ser feito. É ensinar praticamente o cérebro a ter solução, né? Suavizar, Isso né? Uma Isso solução mesmo. ou suavizar? Eu acho que os dois um dois, pouco. né? Certo, Vanusa? É assim que você entende? Eu falei já da vida engajada, né? Falei. A vida significativa, que é viver com propósito, sentido, contribuição para algo maior. Essa triade ficou conhecida como os 3 pilares da felicidade. Opa. A teoria do bem-estar de PERMA, em 2011. No livro Florescer, Seligman amplia o modelo introduzindo o conceito de bem-estar em vez de felicidade. Ele acrescenta que 2 novos elementos que formam o acrônimo do PERMA. Opa! A letra P, por exemplo, o significado. Position, emotion, que é as emoções positivas. Alegria, amor, esperança, gratidão. Aí vem a letra E, é o engajamento, que é o estado de fluxo, envolvimento total em atividades que desafiam e motivam. R, é os relacionamentos positivos, que são os vínculos saudáveis, apoio mútuos, e são essenciais ao florescimento humano. O M, que é o sentido e propósito de vida, conexão com algo maior. E o A, que é PERMA, né? O A é as realizações, sentir-se realizado, alcançar metas, ter conquistas pessoais. Então, o florescimento humano é promover o florescimento humano, isto é, desenvolver pleno as potencialidades humanas. Então, não é focar no negativo, né? É você focar nas suas potencialidades, praticamente, né? Que esse método vai falando. Alguém falar?
depois ele foca, né, o PERMA com essa letrinha H. Até ali ele falou sobre o PERMA. Posteriormente, foi proposta a inclusão de uma sexta dimensão, que é o H, que é saúde física, que aí já vai alimentação saudável, exercício físico regular, sono adequado, cuidado corporal. Essa ampliação torna o modelo biopsicossocial, que seria corpo, mente e relações. Embora não criada diretamente por Seligman, a proposta do PERMA-H foi aceita e válida por ele e consta no site. Eita. Aí depois veio, vocês viram que começou o método PERMA, depois veio o PERMA com H, que entrou o H com a parte de lá que ele fala da alimentação, e depois veio o PERMA com V, que foi a proposta semelhante ao H, mas não oficial. Os modelos ampliados, algumas pessoas sugerem incluir espiritualidade, mas Seligman defende que ela já está implícita na dimensão M. Opa. Isso que eu já falei, né? Sim. Felicidade é algo que pode ser aprendido e praticado, assim como aprendemos um idioma, um esporte, uma profissão. E é verdade, né? E na verdade, se você não exercer todos os dias uma vontade de ser feliz, você não é, né? A gente vive mais na baixa frequência do que alguém falar. Não faz sentido. Então, todas as dimensões, elas interagem entre si. Cuidar de um impacto positivamente às outras. Felicidade não é uma alegria constante. É uma combinação de emoções positivas e sentido de vida. Podemos aprender a ser mais felizes praticando hábitos mentais, emocionais e comportamentais. O autoconhecimento sem prática, ele não transforma. O convite é aplicar o aprendizado no dia a dia. Felicidade é relacional e integral. Envolve corpo, mente, emoções, propósito e vínculos. Aceitar as emoções humanas, todas elas, é essencial. Não existem emoções boas ou ruins. Então, o modelo PERMA, desenvolvido por ele, descreve 5 componentes, né? São as emoções positivas, o engajamento, os relacionamentos positivos e a realização. Vou dar uma olhada. Fiz um desenho aí para ver se fica mais fácil de vocês entenderem. Deu para entender? Aham. Querem que eu leia aqui ou não? Vou voltar para ler. Para Seligman, o bem-estar floresce quando cultivamos 5 pilares, né? Que são as emoções positivas, o engajamento, os relacionamentos, o significado e realização. Junto, eles formam o modelo PERMA, um guia para viver com mais propósito e plenitude. Então, esse psicólogo, ele tem alguns livros, tá? Ele tem a Psicologia Anormal, que ele escreveu em 1982, Otimismo Aprendido, que ele escreveu em 1991, A Criança Otimista, que ele escreveu em 1995, A Felicidade Autêntica, que ele escreveu em 2002, e O que você pode mudar e o que você não pode, em 2007, o Florencio, em 2011, e o Circuito de Esperança, em 2018. Alguém conhece algum livro desse? Não. Volta lá só um pouquinho pra nós pra eu ver o ano, fazendo favor. Qual? O mais recente de 2018. O Circuito da Esperança. Não, esses eu não conheço. Esse conhece? Não. Mas aqui parece que já são antigos, foi escrito primeiro em 82, então já é um estudo grande. A teoria do desamparo aprendido, desenvolvida por Martin na década de 1960, surgiu a partir do experimento com animais e posteriormente foi aplicada à compreensão do comportamento humano. Seligman observou que, quando os indivíduos são expostos repetidamente a situações dolorosas ou negativas, das quais não podem escapar ou controlar, elas tendem a aprender que são impotentes.
mesmo quando mais tarde surgem oportunidades reais de mudança. Esse aprendizado leva a uma postura de passividade, desmotivação e desistência, características que se semelham aos sintomas da depressão. Alguém quer falar? Quando uma pessoa acredita que suas ações não fazem diferença, ela tende a parar de tentar. O desamparo, ele é aprendido, não inato, mas adquirido pela experiência. Ele pode afetar emoções, comportamentos, processos cognitivos, levando à perda de esperança e do senso de controle. A reversão desse quadro envolve reconstruir o senso de eficácia pessoal, promovendo otimismo aprendido, conceito posterior também é desenvolvido por Seligman. O desamparo aprendido mostra que como nossas crenças sobre controle e eficácia moldam nossa capacidade de agir. Quando acreditamos que nada pode ser feito, paramos de tentar. Mas quando reconhecemos que podemos influenciar os resultados, abrimos caminho para o crescimento e a superação. Ok? Até aqui? Sim. O desamparo aprendido é um termo que especifica um organismo que aprende a aceitar e suportar estímulos desagradáveis e não disposto a evitá-lo, mesmo quando isso é evitável. O legado de Martin Seligman. Embora a psicologia positiva seja estudo do que se faz as pessoas felizes, a felicidade não é um objetivo final, talvez nem mesmo algo que possamos alcançar de forma permanente. A sua pesquisa identifica 3 formas de vida feliz. Uma vida agradável, marcada por emoções positivas e prazer. Uma vida de engajamento, em que nos envolvemos profundamente no que fazemos. Uma vida de significado, orientada por propósito e contribuição. Ok, meninas? Ok. Miller e Seligman concluíram que a percepção de impotência diante de eventos incontroláveis pode gerar um estado psicológico semelhante à depressão, o desamparo aprendido. Eles sugeriram que crença sob controle e expectativa de eficácia são fatores cruciais na origem e manutenção dos quadros depressivos. Nos anos de 1960 a 1970, Seligman e seus colegas demonstraram que quando um indivíduo é repetidamente exposto a situações incontroláveis ou imprevisíveis, ele tende a desenvolver um estado de impotência aprendida, o desamparo aprendido. Esse estado leva à passividade, baixa motivação e sentimentos de desesperança, características semelhantes às da depressão. Onde passar? Quando acreditamos que nossas ações não fazem... Isso já falamos, né? Deixa eu passar. O pessimista. Isso vai durar para sempre, tudo dá errado na minha vida, a culpa é toda minha. O otimista. Isso vai passar, foi só nessa área que não deu certo, os outros fatores contribuíram. Esses padrões de pensamento moldam o quanto a pessoa sente-se capaz de agir sobre a própria vida. O otimismo aprendido consiste em reconhecer e substituir interpretações negativas automáticas por visões mais realistas e esperançosas, fortalecendo o senso de controle e propósito. A aprendizagem do otimismo ocorre por meio de prática e reestruturação, ou seja, aprendendo novos padrões de pensamento diante das diversidades. Foi aquilo que a Nath falou de exemplo, praticamente, né, Nath? Sim. Desenvolver o otimismo aumenta a autoeficácia, a resiliência e bem-estar subjetivo. No espiritual, encontrar significado, propósito e conexão com algo maior, seja por meio da religião, meditação, natureza ou valores pessoais. Na física, cuidar do corpo através de exercício, alimentação saudável, sono adequado, a prevenção de doenças, resultados em energia e vitalidade. No intelectual, engajar a mente em aprendizado contínuo, estimulação intelectual, criatividade e curiosidade sobre o mundo. No relacional, construir e nutrir conexões saudáveis,
autênticas e empáticas com os outros, promovendo um senso de pertencimento e apoio social. No emocional, desenvolver a consciência, a regulação das próprias emoções, cultivando a resiliência e promovendo um estado geral de positividade e bem-estar psicológico. O desamparo aprendido, ele mostra como podemos perder a esperança diante de falta de controle. O otimismo aprendido, ele já mostra como podemos recuperar o controle, mudando nossa forma de pensar. Então, a psicologia positiva, ela inspirou a abordagem centrada em forças pessoais, propósito, resiliência emocional. Tranquilo? Querem falar? Sim. Não, tranquilo. Então, o espiritual, ele refere-se à conexão com algo maior do que nós mesmos, seja a natureza, a humanidade, um propósito ou um sentido de vida, inclui valores, propósitos, presença e gratidão. O que dá sentido e propósito à minha vida? No intelectual, é de respeito à curiosidade, à aprendizagem contínua, estar intelectualmente vivo, cultivar um pensamento crítico, aprendizado, interesse por novos desafios. O que estou aprendendo que me estimula e expande minha mente. Na física, relaciona-se com cuidado com o corpo, saúde, a energia vital. Abrange sono, alimentação, movimento, respiração e autocuidado. O que faço para sustentar meu corpo e minha energia? Trata-se de uma qualidade dos relacionamentos. A empatia, o pertencimento, o amor, relaciona-se de forma autêntica e um dos pilares do bem-estar duradouro. Como estão minhas conexões e vínculos significativos? Refere-se à capacidade de reconhecer, acolher e regular as emoções, tanto os agradáveis quanto os desafiadores. Inclui a resiliência, a autocompaixão e o otimismo realista. Como estou cuidando das minhas emoções hoje? O ser integral. Então, propõe-se que o florescimento humano ocorre quando há equilíbrio e integração em todas essas dimensões: corpo, mente, coração e espírito, numa visão holística da pessoa. Eu pus o significado de acrônimo, né? Porque quando fala PERMA-H é um acrônimo, né? Aí eu falei assim, vou dar o significado para a gente entender. Então, o acrônimo é uma palavra formada pelas letras iniciais e outras palavras, geralmente para representar um conjunto de ideias de forma mais curta e fácil de lembrar. Entendeu? Sim. Por exemplo, SPIRI é um acrônimo, porque cada letra representa uma dimensão do modelo. Por exemplo, o S espiritual, o P física, o I intelectual, o R relacional, o M emocional. Um acrônimo é uma palavra feita com as iniciais de várias outras, usando para representar um conceito ou uma instituição de forma mais simples e memorável. E aí, meninas, vocês querem comentar? Quer, Nath, falar alguma coisa? Não, é que agora você falou das siglas, né, que faz a gente lembrar melhor, daí eu tô lembrando de algumas coisinhas. Pode falar. Que faz sentido. Talvez não no espiritismo, mas na psicologia Pode em falar. si. Por exemplo, TDAH, o que me veio à mente, entendeu? Quando a gente pensa sempre as siglas para fixar melhor na memória, por isso que eu lembrei desse método. Então. Para mim veio ONU, OMC. A ONU é verdade. NASA, BRICS. NASA, por São os termos exemplo. que eles utilizam para formar novas palavras assim. Então, mas eu pergunto, porque ia ser muito grande falar psicologia positiva, bem-estar, disso. É uma coisa só. Por isso que eu trouxe o significado, porque eu falei assim, ao momento que a gente saber o que é acrônimo, a gente sabe, né? Eu não sabia nem essa palavra, acrônimo. Se você só jogasse ali, eu não ia saber. Ainda bem que você colocou a definição. Ficou bem claro? Alguém quer falar alguma coisa? Hoje eu fui rápida, né, gente? Foi. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente estuda essas coisas
é que parece que todos os teóricos e os estudos levam para a mesma coisa, que é você deixar a sua frequência alta, pensar positivo. Parece que todos falam a mesma coisa, só que de outras maneiras. Isso é uma coisa que você falou em algum dos estudos, né, Graça? Você falou, olha, eles estão falando a mesma coisa, só que de diferentes formas. Sempre acontece da mesma forma, né? Roda, mas sempre o sentido é o mesmo. Exatamente. E esse O método ponto de partida é o mesmo. Né? Que siga. Vocês vão querer falar alguma coisa mais? Não somente. Somente isso? Então tá, muito obrigada a quem assistiu. Hoje fomos rápidos até. Obrigado, Até a gente. próxima. Tchau, tchau.